A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos, eu gostaria de estar aqui trazendo um texto da Palavra de Deus para compartilhar com você. Um texto muito interessante, porém é bem criticado e ele é bem questionável entre até mesmo ao povo de Deus. E às vezes nós interpretamos a palavra do Senhor de forma errônea, de forma diferente do que na realidade é. Na verdade, interpretamos o texto da nossa maneira e na maioria das vezes nós erramos. Então eu quero trazer aqui essa meditação para a sua vida, que você venha ouvir, venha meditar, venha pegar as referências e procurar saber, procurar entender na realidade a palavra de Deus, o que ela está dizendo. O texto lá no livro de João, o Evangelho de João, capítulo de número 14, no versículo de número 6, é bem interessante que Jesus ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus ele está dizendo claramente que ninguém vem. Muitos pregadores falam que ninguém vai ao Pai se não for por mim. E é de forma errada. Jesus ele não fala que ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Se não por Jesus. Então é necessário para que você tenha a sua salvação. Para que você seja salvo, é preciso você entregar a sua vida para Jesus. É necessário você confessá-lo com a sua boca e em teu coração crer que Deus o ressuscitou de entre os mortos. Então será salvo, como diz as Escrituras Sagradas, que é pela fé. Só que ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus está dizendo? Muitas pessoas eles perguntam: mas pastor, quer dizer que a minha avó, o meu pai ou a minha mãe, ou seja, quem for, era uma pessoa que ajudava tantas pessoas, fez o bem a vida toda, nunca prejudicou ninguém, só não fumava, não bebia, não tinha vícios, e ela morreu, ou ele morreu. Então você está dizendo que perdeu a salvação? Queridos, eu quero que você entenda que não é o que eu estou dizendo que nós estamos aqui para refletir, e sim no que a palavra de Deus diz, o que as Escrituras Sagradas está dizendo. Se a pessoa, ele fez o bem a vida toda, mas ele não se converteu, não entregou a sua vida a Cristo e vier a óbito, morrer, essa pessoa perde sim a sua salvação. Não tem salvação além de Cristo. Não tem salvação sem Cristo. Então, mas a pessoa era tão boa, fazia o bem, não é pelas obras. A Bíblia nos ensina que a salvação ela é pela graça, ela não é pelas obras. Pode fazer o bem, pode fazer o que for, pode ser a pessoa boa, pode ser uma pessoa má. Ninguém quer dizer que nenhum e nem outro, senão através de Cristo. É apenas por intermédio de Jesus Cristo que você tem a sua salvação. E outra coisa bem interessante, queridos, que eu gostaria aqui de dizer para os irmãos, é que precisa ter alguma coisa a mais, além de, é lógico, o principal que é Jesus. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas existe outro versículo que diz também que ninguém vê a Deus. E se encontra lá na carta aos Hebreus, o capítulo de número 12, versículo 14, que o escritor aos Hebreus diz claramente: segui a paz com todos e a santificação,
sem a qual ninguém, olha aí o ninguém de novo, ninguém verá o Senhor, ninguém verá Deus. Então, sem Jesus e sem uma vida de santificação, ninguém vê a Deus, ninguém consegue chegar até a Deus. Se você tem algum parente, mesmo que ele seja bom ou que ele seja mau, não sei, fale de Jesus, porque é somente por intermédio de Jesus que essa pessoa alcançará a remissão dos seus pecados e a salvação. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3, versículo 1, nós vemos outro texto bem debatido. Há um tempo determinado por Deus, há um tempo debaixo da terra para tudo. É necessário você ter um tempo para tudo, mas não para a salvação. O tempo da salvação é hoje, é o tempo em que você está vivo, o tempo em que você está tendo a oportunidade de render-se a Cristo, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Salomão, ele escreveu em Eclesiastes 3, a seguinte frase, ele escreveu ali o versículo, um capítulo, dizendo que há tempo determinado por Deus para todas as coisas. Realmente há um tempo. Há um tempo para você plantar, um tempo que você vai regar e vai colher aquilo que você plantou. Há um tempo de você ir e um tempo de vir. Tudo leva um tempo, mas o tempo da salvação é hoje. Se você é daquelas pessoas que pensam, eu vou viver minha vida, eu vou curtir a vida, e quando eu tiver velhinho, quando eu curti tudo, aproveitei tudo, então eu vou entregar minha vida para Cristo, você está equivocado. Você nem sabe se vai ter essa oportunidade de ser salvo, de entregar a sua vida para Cristo. A sua chance é hoje, é agora. Por que você fala isso? Então, irmão, você está tirando fora aquele versículo de Eclesiastes 3, que há um tempo para todas as coisas? Não, eu não estou tirando aquele versículo. Eu não estou excluindo aquele versículo. Mas eu estou apenas te dizendo que quando Jesus ele iniciou seu ministério terreno, e foi morto, ressuscitou, ele nos trouxe o quê? A salvação. Ele veio nos trazer a salvação. Ele veio nos resgatar da maldição que havia na lei de Moisés. A lei, ninguém alcançava a salvação por intermédio da lei, porque ninguém é perfeito. Então Cristo cumpriu o seu propósito de cumprir a lei, e santo entregou por nós, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Mas o interessante é que quando ele veio, cumpriu o seu ministério terreno, se você vê aqui nas Escrituras Sagradas, no livro de Marcos, capítulo de número 1, no versículo 15, Jesus ele diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então o tempo de Deus está cumprido. O tempo é este é o tempo da salvação. O apóstolo Paulo também, meus irmãos, aqui no Evangelho, ou seja, na carta de 2 Coríntios, ele nos diz assim, capítulo 6, no versículo de número 2, pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável, e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. O dia da salvação é hoje. Enquanto você está tendo uma oportunidade de entregar a sua vida a Cristo. O dia de amanhã não pertence a nós. Nós vamos ler as Escrituras Sagradas e no livro de Tiago. Tiago, ele é bem claro em relação a isso, ao tempo. E você que fica fazendo projetos e planos, não que você não deva ter planos para a sua vida. Todos nós devemos ter planos, mas colocar Deus em primeiro lugar.
para que esses planos venham a ser bem-sucedidos. Em Tiago, capítulo 4, versículo 13 em diante, diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Versículo 14. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que apareceu por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Então, o plano está nas mãos de Deus. Que sejam feitos os planos do Senhor para com as nossas vidas. Nós devemos colocar Deus na frente de tudo. E se for da vontade dele, então será bem sucedido. As Escrituras Sagradas que nos ensinam isso, irmãos. Também é necessário uma conversão. Eu falei aqui que nós devemos viver em Cristo, que ninguém vai sem Cristo e nem sem uma vida santa. Muitas pessoas acham que apenas se arrepender de atitudes erradas, isso já seria o suficiente. Mas, na verdade, o arrependimento, se ele não for acompanhado de uma conversão, de uma mudança de vida, você não consegue ser um cristão salvo. Porque a Bíblia nos diz, irmãos, lá em Provérbios 28, no versículo de número 13, que aquele que confessa os seus pecados e deixa, esse alcança a misericórdia. É aquele que confessa e deixa. Não adianta você cometer pecado, se arrependeu, chorou e amanhã você está cometendo os mesmos pecados, vivendo da mesma maneira. Você tem que deixar essa vida de pecado. A Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, que aquele que está em Cristo Jesus, ele é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. É necessário uma mudança, é necessário, querido, uma transformação. Não apenas se arrepender, mas se converter. Ter uma mudança de atitude, uma mudança de caráter, uma mudança de vida. Mas um ladrão, ele pode se arrepender? Pode, ele pode cometer um crime, gastar todo o dinheiro que ele roubou e depois se arrepender na sua consciência e falar, poxa vida, eu não deveria ter feito isso. Isso é um arrependimento. Mas amanhã ou depois ele continua sendo ladrão, continua vivendo a sua vida. Ele apenas se arrependeu daquele ato que ele cometeu. Deveria ter cometido, mas com outra pessoa. Aquela pessoa não merecia isso. Então, irmãos, a nossa consciência com Deus, ela deve ser muito além daquilo que nós imaginamos. O importante aqui não é o que você pensa, o importante é o que as Escrituras ensinam. A Bíblia ensina assim, então eu devo viver assim. Mas como que você me diz, pastor Marcelo, que eu tenho que fazer algo além do arrependimento? Eu digo não, as Escrituras Sagradas diz. Se nós formos lá na carta de Atos dos Apóstolos, ou seja, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, no versículo 19, nós vamos ver o apóstolo Pedro dizer a seguinte frase, tratar do seguinte assunto: irmãos, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Então é necessário se arrepender, mas também se converter para que seja apagado, queridos, os vossos pecados e venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor.
Não basta apenas se arrepender de coisas erradas que você cometeu, mas você deve buscar o Espírito Santo. É somente Ele que muda a sua vida, é somente Ele que te dá entendimento, é somente Ele que transforma você de dentro para fora. Então é necessário você ter Cristo. Segundo lugar, é necessário você ter santificação, viver uma vida de santificação. Mas pastor, o que é santificação? O homem então é santo? Eu posso ser santo? Sim, você pode sim ser santo. O que é santo para você? Uma imagem de barro que não faz nada, que a Bíblia condena? Isso não é santo. O que é santo? Foram aqueles que morreram, que serviram a Deus? Sim, também. Enquanto eles estavam vivendo, vivos, eles tiveram uma vida santa com Cristo. A igreja, o povo de Deus deve viver uma vida santa. O que é santidade? Santidade é quando você é separado do mundo. Quando você tem uma vida cheia de pecado, vive no mundo aí fora, e de repente você se arrepende, toma uma decisão de servir a Cristo, você se prostra diante de Deus. E o Espírito do Senhor, ele entra na sua vida. E a partir daquele momento que o Espírito de Deus, ele entrou na sua vida, ele te santifica. Então você, de um pecador sujo e cheio de pecado, você é uma pessoa santificada pela presença do Espírito Santo, pois ele é santo. E a Bíblia diz que ele habita em vós. E se o Espírito Santo de Deus habita em nós, então ele nos santifica. Por isso devemos viver uma vida de santidade diante da presença de Deus. O homem de si mesmo, ele não tem nada, queridos. Nós não temos nada que presta da nossa natureza errônea e pecaminosa. Tudo que nós possuímos de melhor vem de Deus. Os dons são de Deus. Tudo pertence a Deus. Então, pense bem nisso. Entregue a sua vida ao Senhor. Viva de conformidade com a palavra de Deus, que você será uma pessoa abençoada. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente. Eu peço para você que me acompanhe no Facebook, você que me acompanha no Instagram, no YouTube, que você se inscreva, compartilhe. Se você que não é inscrito no meu canal, me ajude a compartilhar os ensinamentos da palavra de Deus, me ajude a transmitir essa palavra do Senhor. Amém? Que Deus ele te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.